Glória a Deus. Nós vamos então trazer a mensagem da Palavra de Deus nessa manhã. Você fica atento a tudo que Deus tem por falar, né? Para cada um de nós, tá? Eu me incluo, quero ser o primeiro da fila para receber, né? Não sou fominha não, mas eu prefiro estar no primeiro da fila. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós temos um título para essa mensagem nessa manhã, que é Imitadores de Deus. Esse é o título que nós daremos para a mensagem dessa manhã. Imitadores de Deus. Vou pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios está depois de Gálatas, tá? Está na Bíblia, hein? Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Amém. É uma recomendação para os filhos, e nós somos amados, né? Pelo nosso Deus. E depois eu vou continuar no texto, mas vamos parar aqui nesse versículo 1 para entendermos a respeito de ser imitador, né? Imitadores de Deus. Você tem visto por aí, no mundo secular, muitos imitadores, né? De gestos, atitudes, os trejeitos, né? E praticamente a maioria deles fazem com muita propriedade, né? Parece ser a pessoa real, não é? Falta pouco para, entende? Mas nunca chega à perfeição, nunca. Sempre vai ter algo que falta, ok? E no aspecto de ser imitador de Deus é diferente no contexto espiritual. Por quê? Porque o imitador secular, ele imita a pessoa natural em si, seus trejeitos, né? Seus gestos, atitudes, mas não pode expressar ou manifestar o caráter de quem ele imita, tá? Às vezes o caráter dele é pior do que o cara que ele imita, ou o cara que ele imita é pior do que o dele, não é? E essa é a diferença fundamental, ok? Outra diferença fundamental é a questão da manifestação de algo assim para chamar atenção e criar causar, né? Risada, né? Causar assim um impacto de diversão, né? Tá ok? De lazer, digamos assim. Tem outra palavra que me fugiu agora, né? De manifestar ao público, né? Algo que traz, né? Uma entretenimento. É isso aí que fugiu. Tá ok? Então, quando Deus fala aqui através do apóstolo Paulo para que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, é porque Deus nos atribuiu já como filhos dele todo acesso ao que ele é, o caráter, né? E os atributos comunicados de Deus são manifestos na terra para os filhos, para que eles manifestem na terra como se Deus fosse representado por ele, e as pessoas olhassem para aqueles que imitam Deus e vissem Deus na sua expressão, tudo em gesto, atitude e principalmente o caráter. Então, quando você aqui na terra vai enfrentar situações no seu convívio, no seu dia a dia, você vai ter que transmitir para as pessoas, na fala, no gesto, na atitude e no caráter, como se Deus estivesse falando através da sua vida. Amém?
É uma responsabilidade muito grande, né? Muito peso, mas Ele tem nos capacitado. Amém? E aqui no versículo 2 de Efésios, continuando nesse texto, diz assim, ó: e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aqui uma manifestação máxima, o amor, né? E a entrega, a dedicação, o zelo. Amém? E no versículo 3 ele começa a falar de situações, de coisas que devem ser evitadas, né? Que são manifestadas na terra, que não é a imagem de Deus, não imita Deus. Deus não tem isso no seu contexto de essência, né? O versículo 3 diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Ó, versículo 4: nem torpezas, nem parvoices, é difícil isso aqui, né? Ó, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Então, traduzindo aqui, torpeza é algo assim que é impuro, imoral, né? E essa palavra complicada aqui é tolice, parvoices, né? Coisas tolas, ok? E chocarrices seria zombaria, ó. Então, com procedimento, com palavras, né? Que vem para deboche, palavras assim, né? Desprezíveis, né? Tá ok? Que você vê muito por aí, até nesses que imitam para fazer graça, né? Entretenimento, né? Usam até de coisas, palavras torpes, brincadeira de mau gosto. E está dizendo que essas pessoas não imitam Deus, né? E se tem crente que faz isso, não imita Deus, está imitando o mundo. E sem querer, ele está se tornando cúmplice daqueles, tá? De forma, às vezes, imperceptível, tá ok? O versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, ó, até aqui classifica a avareza como idolatria. Então tem crente que é avarento e pensa que não é idólatra. Ele é idólatra. Por quê? Se é avarento, ele é apegado ao dinheiro, ele tem amor ao dinheiro, né? Tá ok? Isso é danoso e chama-se como se fosse idolatria. E diz assim, que todos esses que praticam isso, diz assim, tem herança no reino de Deus. Então afasta, né? O reino de Deus, tá ok? E aqui não é a salvação comprometida, é que você não tem o seu dia a dia com o reino de Deus manifestado. Então você sofre privações. Essas coisas são falhas humanas, que se a pessoa reconhece, se apresenta a Deus em arrependimento e confissão, ele está totalmente em dia, não perde salvação, né? Tá ok? Mas é necessário um reconhecimento, quebrantamento e esforço para abandonar qualquer tipo de prática que não convém aos santos, aos servos de Deus. Amém? E aí diz assim o versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então aqui não sejais seus cúmplices nessas manifestações, nessas práticas, nessas atitudes. Amém? E o versículo 9 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então aqui está atributos comunicáveis de Deus: justiça, bondade e verdade, não é? Que devem ser manifestadas pelos filhos do reino. Amém? Amém? Graças a Deus. E também Paulo, eu vou mencionar aqui as passagens, vamos só compartilhar uma. Paulo também, em várias passagens, ele fala assim: sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Então ele tinha na vida dele
era um protótipo. Ele tinha algo de referencial, de alvo, que ele olhava e considerava assim: eu quero ser como ele é, né? Eu quero andar como ele andou, né? Eu quero, em todos os aspectos de caráter, procurar com zelo e dedicação ser como Jesus é. Amém? E aí então, lá em 1 Coríntios 11:1 fala isso, lá em 1 Coríntios 4:16 fala isso, em Filipenses 3:17 fala, Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas vamos aqui para 1 Coríntios 11, vamos abrir esse texto a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele chama para si a responsabilidade para aqueles que estão convivendo com ele, né? Que se envolvem com o relacionamento dele, vê neles as atitudes, os gestos, as palavras, não é? Que deveriam ser correspondentes àquilo que Jesus é, e consequentemente como Deus Pai é, não é? Ok? Jesus aqui, na missão, cumprindo o chamado dele, quando passou aqui na terra, ele foi confrontado pelos judeus, muito pelos fariseus. E em João capítulo 5, você vê na sua casa, que é esse texto é longo, João capítulo 5, versículo 19 e adiante, vai longe, né? Quando os judeus estão querendo ameaçar matar Jesus, e diz assim: como ele fala que Deus é pai dele? Como ele está falando que Deus é pai dele? Né? Porque falava que nasceu em Nazaré, ele é filho de José e Maria, né? E como que ele fala que Deus é pai dele e fala que ele e o pai é um? Somos um? Como pode? Né? E ele não guarda o sábado, ele não cumpre a lei e tudo mais, né? Aí Jesus então, em seguida começa a falar, né? Fala: o filho nada pode fazer por si só, por si mesmo, sem antes que veja o pai fazendo. Esse versículo até é muito interessante, importante para aquele que é pai de família, não é? Porque você pode ver que o seu filho imita você, literalmente, nas coisas boas e ruins. Não é? Tá ok? Então Jesus está dizendo aqui na parte espiritual, do zelo dele, do cuidado dele, que ele sabe como que o Pai é, e eu quero ser como ele é, de tão intimidade, tão íntimo e entrosamento, que ele reflete, que ele manifesta como se Deus estivesse nele, e estava nele. E as pessoas não aceitavam isso, entende? Porque ele era um filho do homem, sujeito às paixões, às falhas, às imperfeições, não é? Tá ok? Só que Jesus não pecou, ele refletia o Pai, né, totalmente aqui na terra. Tantos lugares que ele passou, por tudo que ele fez, ele não pecou. Tá ok? Então ele realmente foi o representante máximo do Pai aqui na terra, o imitador máximo do Pai aqui na terra, em todos os sentidos. Tudo que você pode imaginar, Jesus foi. Tá ok? Agora aqui, você percebe que existe tantos detalhes a respeito da essência de nós seres humanos, para sermos imitadores de Deus, que as pessoas olham para você e com certeza vai encontrar falha e imperfeição. Porque nós somos seres humanos, né? Ok? Nós temos acesso a tudo que vem de Deus. Nós temos a natureza divina em nós. Deus fala, ok? Só que você falha. Nós falhamos. Agora, como que é o progresso seu no seu dia a dia para buscar aperfeiçoamento? Não é?
Como é? Como que as pessoas veem em você alguma diferença de que você era ontem para hoje, né? E amanhã vai querer que você mostre alguma coisa que você mudou, né? Tá ok? Isso é a expectativa máxima. Então vá comigo lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Pedro, capítulo 5, versículo 4. Vamos ver, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 em diante. E você vê na Bíblia, meus queridos, muitas manifestações dos servos de Deus do passado, né? Desde Abraão, Moisés, Daniel, Elias, Eliseu e tantos outros, né? Que manifestaram a imagem de Deus na terra, a despeito de suas falhas, ok? Então houve manifestação de devoção, fé, fidelidade, confiança, cumplicidade para com Deus. A Bíblia está recheada de exemplos, de testemunhos, tá ok? E nós vamos ver aqui em 2ª Epístola de Pedro, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então nós participamos da natureza divina e temos acesso aos atributos de Deus comunicáveis, ao caráter de Deus, tá ok? E continua dizendo assim: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, que é o conhecimento, a temperança, que é domínio próprio, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então várias sequências de atributos comunicáveis de Deus que os imitadores de Deus têm que manifestar na terra e seja acrescentado, ok? Então tem que fazer parte do cristão isso, entende? Então não é que você vai olhar para mim e falar: seu pastor está quase pleno. Não, você está enganado, não é? Ó, o fulano lá é um exemplo de santidade, ele pode estar melhor que o outro, mas perfeição é só Deus. Amém? Então pode ser que você veja nos irmãos, veja em mim alguma situação que eu tenha falhado e que foge, né, de ser imitador de Deus, mas Deus tem que olhar para mim e falar assim: ele está se empenhando, ele está se esforçando, ele não está negligenciando, não está sendo um praticante contumaz, entende? Diferente, tá ok? Como foi lá Moisés, Abraão, Elias, Daniel, seus parceiros lá, seus colegas, tá? Agora é importante que você entenda isso, a necessidade disso, tá ok? E o versículo 8 diz assim: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, ó, tá entendendo? Então, se esses atributos de Deus comunicáveis estiver sendo manifestado em mim, embora rebuscado, embora prejudicado por algumas situações de desequilíbrio, situações de fraqueza, né, de falha, de imperfeição, Deus fala assim: ó, você tem que estar empenhado e você tem que estar aumentando. Ah, você não é piedoso? Então, falhou? Tá, então eu quero ver que você se apegue nisso e seja acrescentado. Cada dia, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que, né, do que ontem. É isso? Não sei, mais ou menos assim, tá? Ok? Aí, é isso que Deus espera, né? Versículo 8, ó: porque se em vós houver e aumentares essas coisas, não vos deixarão ociosos,
nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um progresso no próprio conhecimento de Cristo na sua vida. Amém? Vai ficando mais amplificado. E vem benefícios sobre a sua vida. Tá ok? Versículo 9 diz assim, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, como vendo ao longe, é míope, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Sério, né? Sério, é uma exortação muito séria para a gente. E o versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Então é necessária a exortação para nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Você nunca deve levar para si, para dizer que está sendo atacado, sendo, coisa dirigida. Não. Paulo estava falando para a igreja de Cristo e para o progresso da igreja de Cristo. Ok? Então ele diz assim, no versículo 12: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejam confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Então já tinha sido informado pelo Espírito Santo que ele haveria de ser morto, que ele, ok? Pela obra de Cristo. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Tremendo isso. Olha o zelo, olha a preocupação do apóstolo Paulo, olha o apego. É impressionante, impressionante. E aí então você vê que nessa sequência existe Paulo aqui, ele ensinando, admoestando, e você percebe que assim como Jesus imitou Deus na terra, ele se comprometeu com aquilo que ele ensinava. Sério isso? Ele se envolveu, se comprometeu até a morte na cruz. Entende? Então, tem gente que quer imitar Deus nas coisas boas, prosperidade, tudo assim, que Deus é riquíssimo, é o dono do ouro e da prata. Deus eu sou filho do rei. E está errado, ele não é filho do rei, você é filho de Deus. O rei é Jesus Cristo. Até isso está errado. Está certo com a expressão que entende, Tá ok? Mas você não é filho do rei, você é filho de Deus, Pai. E Jesus Cristo é seu irmão mais velho. Tá bom? Ele é Senhor, Salvador e Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Esta é a verdade. Tá ok? E aqui então você vê que com zelo, com apego, é impressionante. Você te leu o Salmo 84, Salmo lá que é atribuído a Corá e os cantores do reino, Davi. Aí você percebe a expressão de Corá, a expressão do grupo que está lá no Salmo, se não me engano, 3 pessoas, expressando: minha alma deseja pela casa de Deus, minha alma suspira e se desfalece. Quão agradáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e se desfalece pelos teus átrios. Você pode imaginar isso? É imitar Deus. Deus gosta, Deus
tem prazer, tem dedicação extrema, entende? E ele espera que os filhos deles exalem isso, manifestem isso, entende? Tem gente que não tem apreço às coisas de Deus, vai por ir, faz por fazer, né? Mas você não percebe dizendo apego, devoção, né? Não é errado ser devoto, tá? Para aqueles tempos antigos é errado, tá bom? Mas no reino de Deus tem que ter devoção, né? Ok? Tem que ter, com certeza. Amém? Amém. Então Deus espera isso de cada um de nós, meus queridos. Deus espera que nós busquemos isso constantemente. Amém? Amém. E aí continua assim o texto, né? Paramos aqui no versículo 15. Aí diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fazemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a segunda voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Tremendo, né? Lembra dessa passagem? João Batista batizando Jesus, não é? E veio o Espírito de Deus como uma pomba, e veio uma voz, além disso veio a voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, tem prazer de me dar alegria. Ó, então Deus quer olhar para mim e para você e também fazer essa expressão, né? E quando ele vai fazer? Porque ele olha para você e fala assim: ele está me imitando, no bom sentido, né? Ok? É isso, é muito sério, tá ok? Amém? E o versículo 19 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então nós, nessa caminhada com Deus, temos alguma situação de trevas, que ela não nos domine, não nos oprima, né? Não tome posse da nossa vida, mas a luz do Senhor está iluminando, tá ok? A nossa vida é um progresso de mudança contínua, entende? Então a luz de Deus, ela vai caminhando no sentido que vai iluminando situações que ainda estão escuras, e você tem que reconhecer que é uma região escura, entende? Tem que haver um quebrantamento, um reconhecimento que há em nosso coração. E há, porque cada um de nós caminhamos para uma estatura de valor perfeito, o alvo predileto ser como Deus, como Jesus, né? Nós temos que estar cada vez mais perto disso, nunca 100%, ok? Apesar de todo o nosso esforço, né? Ok? Mas nós temos que reconhecer: Senhor, eu tenho situações que precisa ser trazida à luz do Senhor, para que essas trevas se dissipem. Às vezes não dá nem de pensar, de agir, né? No comportamento e tanto mais, no caráter, né? Versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhum profeta, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a maior profecia que existe é a palavra de Deus, ok? Então tem o servo de Deus, profeta de Deus, pessoas também falhas, imperfeitas, entende? E que Deus também considera e vê se tem um progresso também de santidade, de comprometimento com Deus, de intimidade, não é? Tá ok? Mas ele está dizendo assim para a gente reconhecer a palavra de Deus, os profetas que foram anunciados, escritos aqui, como verdade absoluta, não desprezar,
Entendeu? Porque tem gente que fala assim, mas será? Foram homens que escreveram a Bíblia aqui, as pessoas podiam expressar seu sentimento, né? Tinha algum talento para romance, né? Escreveu bonito, né? Expressão a sua ideia, não, né? Então ele diz aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então não pode desprezar a Escritura, e muitos desprezam, né? Muitos fazem chocarrices, às vezes sem intenção maligna, mas o diabo não quer saber se você falar brincando ou sério. Ele pega aquilo como ferramenta e vai manipular aquilo, porque ele não vai chegar em Deus assim, ele falou brincando, sabe? Ele sabe, você sabe que o coração dele é brincando, mas ele não, ele pega uma ferramenta, um direito legal, para prejudicar aquele que fez isso. Entende? Com certeza. Tá? É assim que ele trabalha, intensamente. Ele nunca deixou de fazer isso. Ele é sujo, né? Ele é safado, dizer assim, né? Muito inteligente, muito esperto, mas joga sujo, não é? Ok? E quando ele foi lá diante de Deus lá para falar sobre Jó, né? Ele não ficou atento à qualidade de Jó, né? Deus falou, você observou lá o servo Jó? Já viu como ele é reto e tudo mais? Ele falou, mas também o senhor dá tudo por ele? O senhor tá, tira lá para você ver, tira, né? Porque ele sondava Jó e sabia das fragilidades de Jó, daquilo que ele expunha. Apesar de toda a qualidade que Jó tinha, existia brecha na vida de Jó que estava sujeito à acusação diante de Deus. Entende? Ele não quis falar, mas Jó brinca com certas coisas, mas ele não fala sério, ele está brincando. Não, falando, olha, tem algo lá que, né? Tá? É muito sério isso. É importante que nós consideremos tudo isso para que haja sempre um grau maior em nossa vida de compromisso com Deus. Amém? Amém. De firmeza diante das coisas de Deus e que nós possamos considerar tudo isso. Amém? Amém. Que Deus tem prazer em nossas vidas e Deus tem prazer nos abençoar e Ele tem nos capacitado para toda boa obra. Por mais difícil que muitas vezes seja, né? Ele tem nos agraciado com poder e graça, tem nos preservado, né? O poder preservador de Deus sempre prevalece em tudo. Ele olha o seu coração, né? Ele considera o seu interior, entende? Ele age em função disso. Fala, meu servo se esforça, mas tem pisado na bola, mas ele está sendo acrescentado, não diminuído. Entende? Vamos falar, então essas coisas sendo acrescentado, sendo aumentado, né? Então a sua vida não pode ter um sinal de menos. Eu era, o cara é legal ontem, né? Hoje o meu caráter está questionável, né? Não menos, né? Não é mais, é menos, ok? Então é importante considerar qualquer situação nesse sentido para que nós cresçamos no conhecimento, né? Na graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus Santo, Deus digno de toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio, mais uma vez, Senhor, nos dá aqui estar reunidos na Sua santa presença.
Obrigado pela tua palavra viva e eficaz, Senhor Deus, que nos edifica, que nos alimenta e nos anima, Senhor, encoraja a prosseguir, Pai, no alvo predileto, que sermos imitadores de Deus, Pai, e podermos dizer, como o apóstolo Paulo disse, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo, que nós possamos crescer nisso, Senhor, possamos desenvolver a nossa fé, ó Deus, com zelo, com dedicação, com compromisso, diante de Ti, Senhor Deus, que nós possamos cada vez mais apresentar diante de Ti a mudança, Senhor, contínua, que todas as manifestações do caráter de Deus, os atributos comunicados de Deus, de amor, bondade, fraternidade, perdão, paz, alegria, justiça, fidelidade, devoção, confiança, segurança, seja em nós manifestada, Senhor, e que a cada dia seja acrescentada, meu Deus. Em nome de Jesus, nos perdoa por tantas vezes nós falhamos, Pai, que nós duvidamos, Pai, que nós nos deixamos influenciar por heresias, por distorção da Tua palavra, por influência da mídia, por influência desse mundo perverso, corrompido. Deus, em nome de Jesus, e arranca do nosso coração tudo que é pernicioso, tudo que não procede de Ti, tudo que não acrescenta. Deus, em nome de Jesus Cristo, limpa-nos, purifica nossa mente, emoções, sentimentos. Arranca de nós qualquer gesto, atitude contrário aos Teus preceitos, Pai. Não permite que o mal possa se estabelecer, criar raiz em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal que tem insistido em permanecer em nossa vida, e que saia agora em nome de Jesus, e que a presença de Deus seja totalmente em nossas vidas, manifestada, Pai, em todo sentido, da planta dos pés ao da cabeça, em nosso dia a dia, Pai, em nosso pensar, nosso falar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti, recebemos pela fé a força que vem de Ti, a capacitação, Pai, do Teu Santo Espírito, para poder prosseguir aqui na terra, Senhor, sendo filhos do Teu reino, Pai, representante de Deus aqui na terra, Pai, em tudo que fizermos, por onde formos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos pela fé, Pai, toda força, capacitação que o Senhor tem para nos dar, Pai, em cada momento, em cada situação. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos